Essa antiga, vamos dizer, falando aqui do Ocidente, as mulheres sempre foram consideradas seres inferiores aos homens, sempre, né? E isso veio de uma sociedade que é machista, que se utilizou de um sistema patriarcal e durante todos esses séculos vem tentando tirar isso da cultura, mas ela permanece, né? É verdade que houve alguns avanços, houve sim, principalmente no campo profissional. Então, eu vou aqui só para ilustrar também, né, como, por exemplo, aqui deveria ser doenças causadas pela violência doméstica, mas faltou porque eu confesso que eu não tenho muita intimidade com o PowerPoint, tá, gente? Mas falamos aqui. Hoje em dia, as mulheres elas já decidem sobre as suas profissões, sobre as suas formações, né? E chegaram a se equiparar aos homens em salário, em cargos de chefia. Sabemos que 28% dos magistrados são mulheres. E nos grandes centros, porque quando a gente se afasta um pouquinho dos grandes centros, a gente encontra ainda muita discriminação, muita. E o que eu vou discorrer, embora de maneira muito sucinta, diz respeito aos males oriundos dessa discriminação, desse tipo de violência. Porque, na verdade, nós, com toda essa modernidade, nós conseguimos ser isso aqui. Uma mulher, quase uma mulher polvo, né? Porque tem que estar bonita, atender o telefone, ainda é do tempo da antena, né? O telefone celular ainda do tempo da anteninha, né? Mas tem que cuidar do filho, ela tem que se desdobrar sempre, sempre muito, para estar atualizada, para estar maquiada, para estar bem arrumada, para estar sempre. Por quê? Porque a sociedade exige isso da mulher. E uma outra coisa que eu quero colocar é que a violência começa no namoro. Ela não começa dentro da casa, ela muitas vezes começa no namoro. Eu trouxe isso de Portugal, doutora Elga, e coloco aqui porque, quem sabe, possamos fazer uma campanha futura para não a violência no namoro, certo? Por quê? Por que no namoro? Porque muitas vezes o rapaz ou a moça são oriundos de famílias que tiveram essa característica de mulheres submissas, de agressões para resolver os seus problemas. E aí começa, na intimidade, a crítica, e da crítica passa para tudo, né, ainda no namoro, né? Então, a gente pode passar para outro aqui, que é a violência no lar, que é o que nós estamos todos se referindo. Bom, o lar pode ser um lugar perigoso, muitíssimo perigoso e propício para esse tipo de comportamento. Os relacionamentos violentos são muito complexos, assim como complexo é definir esses papéis. Homem e mulher que se amam e ao mesmo tempo se odeiam, pois isso implica, muitas vezes, uma parceria entre ambos. E a violência pode ser, ainda que de maneira perversa, uma forma de comunicação entre eles. Tá? Os períodos calmos são extremamente sedutores. Ela mantém a esperança de que foi só aquela vez e permanece ao lado daquele homem. Mas quando a ilusão se desfaz, vem o medo. Vem o medo, inclusive, de denunciar. E aí ela pensa:
Ai, não importa onde eu vá, não importa que eu quero fugir disso tudo, mas ele vai me achar, mas ele vai descobrir, ele vai tirar as crianças de perto de mim, ele vai me bater de novo. Sabe, é o medo que circula essa pessoa e que às vezes não deixa ela ir. E muitas vezes ela vai, mas se arrepende de ter ido, porque ao chegar em casa, ele novamente vai agredi-lo. Outro fato é a dependência financeira. Muitas vezes ela não trabalha. E aí ela diz, como eu vou ficar com esses filhos? Geralmente são muitos, né? E aí também tem aquelas que dizem assim, ai, ele é assim, mas eu gosto tanto dele, o que eu vou fazer, né? Então, ela permanece naquele lado. E eu entendo que a violência doméstica é uma das formas mais comuns de manifestação da violência contra a mulher. É uma das mais invisíveis, pois a violação dos direitos humanos, conforme o Dr. Vitor citou, é um dos fenômenos menos reconhecidos no mundo. É um fenômeno mundial que não respeita fronteiras, nem de classe, nem de raça, nem de credo, nem de cor, idade, grau de escolaridade, que às vezes não deixam marcas físicas, mas profundas marcas emocionais na mulher, na família e nos filhos que assistem aos atos de violência e carregarão essas marcas para o resto das vidas. Então será uma doença familiar. E todas as doenças do comportamento oriundas da violência são tratáveis com terapia ou com medicamentos, de acordo com a necessidade e o grau de cada paciente, no grau em que ele se encontra. Eu listei aqui algumas doenças que vêm da violência. Não sei se está dando para vocês lerem. Está dando? Estresse pós-traumático, apatia, depressão e ansiedade, distúrbios sexuais, distúrbios do sono, aqui, distúrbios alimentares, pânico, abuso do álcool, substâncias químicas, fobias, comportamento antissocial, destruição da autoestima e dependência emocional. Bom, de todas essas doenças, elas são tratadas, como eu já falei anteriormente. Embora as que mais me preocupam como terapeuta são duas, porque essas duas, por exemplo, quando a pessoa está num grau muito avançado da doença, a gente encaminha para o psiquiatra, porque aí ele vai tratar com medicamento e tem uma outra técnica. Mas existem duas que não há medicamento para elas. Uma delas é a dependência emocional e a outra é a destruição da autoestima. Para essas duas não existe medicamento. Tem que haver terapia intensa, porque senão não tem jeito, tem que tratar. Aí você me pergunta, como tratar, Maria? Tem pessoas que não têm condição, são pessoas de um nível social inferior, elas não podem pagar uma sessão terapêutica, mas isso não é desculpa, porque tem todas as faculdades de psicologia tem o seu SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, que é gratuito ou pago mais um valor irrisório. Então, essas pessoas teriam que ser orientadas para isso, porque elas podem se tratar. Porque eu acredito que a lei veio para punir. Mas como eu falei para a senhora delegada há pouco, eu acho que as pessoas deveriam ser punidas e tratadas também.
Porque o homem que pratica a violência, ele é um doente também. E ele teria que ser tratado. Mesmo dentro da questão punitiva, um acompanhamento psicológico seria muito válido. Então, fica aqui a sugestão, né? Bom, aí eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. O que é a violência emocional? A violência emocional ou psicológica é um tipo de violência que afeta emocionalmente a pessoa. O agressor destrata com frequência a sua vítima, desfaz da sua maneira de ser, de agir, faz com que o outro se sinta inferior, atirando-lhe culpas, humilha, discrimina e desrespeita. É um processo que traz como uma marca a insegurança. A insegurança se transforma na dependência emocional. As pessoas que possuem a dependência emocional, às vezes adquirida na infância, quando não tiveram dos pais a atenção que era devida, os pais nunca se importaram com seus talentos inatos, ou foram maltratados por esses pais, é comum demonstrarem uma dependência com relação a outra pessoa, uma dependência emocional e afetiva. Elas necessitam de aprovação, de aceitação, de reconhecimento e para poder lidar com as suas situações do dia a dia. Não acreditam no seu próprio valor, no seu poder de tomar decisões ou até mesmo de conquistar alguém. E assim seguem pela vida, caindo em suas próprias armadilhas, repetindo os mesmos padrões. Não conseguem viver sozinhas. Adquirem o medo exagerado de serem rejeitadas ou abandonadas. Quando o relacionamento termina, elas imediatamente buscam outra para ocupar aquele vazio. E demonstram em suas ações sentimentos de fragilidade, muita fragilidade, de carência, o que pode afetar negativamente os seus relacionamentos futuros, ou com amigos, ou até com colegas de trabalho. Por exemplo, uma frase que o dependente sempre, comumente fala: ai, o fulano não pode viver sem mim. Você acredita nisso? Ele não pode viver sem mim. Sabe? Isso é uma coisa que ela diz com muita frequência para poder acreditar naquilo que ela está dizendo. Porque ela é tão dependente emocionalmente, que ela precisa acreditar, precisa ouvir isso muitas vezes para acreditar que aquilo é uma verdade. E ela vai pela vida. Por quê? Porque as pessoas que são dependentes emocionais, elas carregam sempre muito desequilíbrio e muita dor. Um dos cônjuges, geralmente a mulher, ela é uma codependente. Por quê? É uma relação plena de ciúme, de controle, onde o ódio e o amor se alternam com muita facilidade. Nesse caso, muitas vezes, também entra o fator financeiro. A mulher precisa de um parceiro provedor. Outra frase comumente usada entre os codependentes: nós nos completamos